pé aí. Se você está de pé, pode sentar, né? Ô Pai, glória a Deus. Nós estamos juntos aqui. Eu estava pensando ali, enquanto os irmãos louvavam a Deus, a promessa do Senhor de que os planos de Deus para o nosso futuro, Ele falou que são planos de paz, planos que vão produzir frutos nas nossas vidas. E o Senhor estava dizendo isso para o povo de Israel no momento que Deus estava dizendo: vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser levados pela desobediência, pelo pecado, julgamento de Deus, justiça de Deus. Porém o Senhor disse que Ele estaria cuidando do povo. E Ele deu uma ordem, olha, deu algumas ordens. Vocês façam tudo o que vocês precisam fazer para viver uma vida normal, como se vocês estivessem vivendo livremente lá na Babilônia. A questão do casamento, dar o filho e a filha em casamento, questão de plantar, questão de comercializar, de construir casas, enfim, de levar uma vida normal. Mas Ele deu uma recomendação ainda mais séria, que eles deveriam interceder para que houvesse prosperidade naquela cidade. Então nós entendemos, irmãos, que nós podemos interferir hoje nas circunstâncias contrárias e difíceis que nós enfrentamos, e não há nenhuma novidade para Deus. Lembre sempre disso: nada do que possa vir a acontecer é novidade para Deus, porque Deus já sabe todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Então, quem está cuidando de mim, de você, é o Senhor. Nós não vamos tentar a Deus, nós temos que ter consciência, temos que ser responsáveis, temos que orientar bem as pessoas, temos que fazer a nossa parte, mas nós não podemos nos acovardar, nós não podemos retroceder na nossa fé. A nossa fé é importante agora, muito mais importante para esse momento. Então eu quero incentivar você, né? Lá em Jeremias 29, vai lá, lê novamente, lembra do texto, medita sobre isso, ok? Nós vamos continuar falando sobre um tema que eu já tenho falado, que é sobre a ingratidão. E você que está aí com Bíblia, aí você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, eu quero ler o texto que nós já lemos, que é o texto base, e eu quero compartilhar com vocês mais algumas coisas. A palavra de Deus não é em Deuteronômio 8, isso mesmo, Deuteronômio 8, verso 10. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 8, verso 10: quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Mas vigiem para não esquecer do Senhor, o seu Deus. Então Ele diz para dar graças e louvores pelas bênçãos, mas também vigiar para não esquecer o Senhor, não cumprindo os mandamentos, as leis, decretos que o Senhor hoje ordena a vocês, para que não aconteça que depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venham a esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito. E eu quero então lembrá-los que nós já falamos sobre as características que estão numa vida de uma pessoa ingrata. 2 Timóteo, capítulo 3, nós falamos sobre isso, verso 1, e falamos também a ingratidão, alguns aspectos da ingratidão do povo de Israel no Salmo 106. E eu quero continuar trazendo um provérbio popular que diz assim: o soberbo, ele perde a visão, e o ingrato é aquele que não tem memória. O ingrato é aquele que ele não consegue lembrar das coisas boas que ele recebeu de alguém.
porque a gratidão, ela vai fazer com que você se lembre, que você, numa necessidade, por exemplo, que alguém venha sobre a sua vida e te abençoa, e quando você é uma pessoa grata, por menor que seja, você vai fazer questão de agradecer. E aí tem várias formas de você agradecer, né? Através de um WhatsApp, através de uma conversa pessoal, né? Através de um vídeo. Hoje há inúmeros meios de você fazer isso. Então, o soberbo, ele perdeu a visão. É a pessoa que acha que o mundo é dele, ele é o dono do mundo, que todo mundo tem que viver em função dele, e ele é o maioral, né? Esse é o soberbo, o altivo, né? Mas o ingrato é aquele que não tem memória. É um provérbio popular, mas é algo para a gente pensar. O ingrato, ele não tem memória. Agora, já a pessoa que tem gratidão é aquela pessoa que, por menor que seja aquilo que ela tenha recebido, ela até constrange com a sua gratidão, né? Às vezes as pessoas agradecem por coisas que você não fique esperando que as pessoas agradeçam, porque você acha que você não fez nada demais, mas porque ela tem gratidão no coração, por menor que seja, por mais insignificante que possa parecer, para você que fez o gesto, para a pessoa que é grata, ela vai fazer questão de agradecer. Então, é importante que a gente fale sobre isso, para que você possa diferenciar que a pessoa ingrata é uma pessoa que não tem memória. E a ingratidão, ela também pode estar presente em todas as esferas da vida e também nos diferentes níveis de relacionamento humano. A ingratidão, ela aparece nos relacionamentos entre pessoas e normalmente, quase sempre, né, como também as decepções, as traições, as frustrações, acontece dentro dos relacionamentos. Então, uma pessoa ingrata também é uma pessoa que tem um problema de alma. Ela tem um problema sério de alma, porque a ingratidão, ela está dentro das diferentes esferas, diferentes espaços dos relacionamentos humanos e também de diferentes níveis de relacionamento. Normalmente, a gente sofre ingratidão dentro daqueles relacionamentos que são as esferas de pessoas com quem você tem mais convívio, pessoas com quem você tem mais participação na sua vida, né? Porque você vai poder ser bênção para a vida dos seus e nem sempre você vai ser reconhecido. E aí você diz assim, mas que pessoa ingrata, né? A pessoa ingrata, a pessoa não reconhece, a pessoa não agradece, a pessoa ela não consegue perceber, não consegue entender que o que foi feito por ela foi em benefício, ela acha que é uma obrigação muitas vezes. Então, você pode sim, através da ingratidão de alguém, se decepcionar, se frustrar da traição da pessoa. E quando a gente fala de traição, a gente não está falando somente de traição entre marido e mulher, a gente está falando de traição, de trair a confiança, né? Da pessoa trair a confiança, da pessoa não ser leal, não ser fiel ao outro. Então nós podemos também encontrar dentro dos relacionamentos a ingratidão, e a ingratidão ela surge justamente nos relacionamentos de pessoas que estão próximas. Nunca é demais agradecer, aprenda sempre isso, nunca é demais. Me admira as pessoas quando elas têm facilidade, é admirável, e é até uma virtude, e até um remédio, né? E quando a pessoa ela tem a facilidade para agradecer. E trabalhando com pessoas, como nós trabalhamos na igreja, o que nos impulsiona, o que nos anima, o que nos leva a ir para frente, é a gratidão daqueles que reconhecem o que você está fazendo. Então, uma dica, você não pode também focar e ficar paralisado porque você não recebeu a gratidão daquele que deveria ser grato. Você deve caminhar e continuar fazendo o bem. Ninguém vai sofrer por fazer o que é correto e fazer o bem. Ninguém vai se sentir frustrado, enfraquecido, diminuído, porque fez o que deveria ter feito. Se a outra parte vai reconhecer ou não, isso é outra coisa. Mas você já tem a bênção de Deus
sobre a sua vida e sobre o seu gesto também. Então, a ingratidão, ela pode estar presente em todas as esferas e níveis do relacionamento humano. Eu queria fazer algumas considerações sobre o perfil da pessoa ingrata, alguns pensamentos. O ingrato, ele só pensa no seu bem-estar. O que é isso? O ingrato é também uma pessoa egoísta. Ele só pensa no que é bom para ele, se vai favorecê-lo. Então, a pessoa ingrata, ela só pensa no seu bem-estar. Ela é egoísta. Um outro pensamento é que o ingrato nunca reconhece o bem feito pelo outro. E aí foi aquilo que eu já mencionei, entre amigos e famílias. Uma pessoa ingrata, ela está fadada, no final da vida, ou no decorrer da vida, ela se tornar uma pessoa que não vai ter as pessoas junto dela, principalmente no final da vida. Uma pessoa grata, sempre vai haver pessoas, sejam parentes, sejam amigos, familiares, para estar em volta dela, para abençoar a sua vida. A gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? A gente não tem como saber o que acontece e como vai ser a nossa vida. Mas se você semeia as coisas boas, pode ter certeza, a gratidão, ela aproxima as pessoas. A ingratidão, ela afasta as pessoas. As pessoas vão fazer, pode ser que façam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa perceber que a ingratidão, ela não vai ter motivação para continuar fazendo. Se bem que aquilo que cada um fez de bem para o outro, ela vai colher os frutos dessa semeadura. Então, a pessoa que é ingrata, ela nunca reconhece o bem feito pelo outro. Uma outra coisa, o ingrato, ele sempre está insatisfeito. Ou seja, a pessoa ingrata, ela não dá o devido valor do que ela foi contemplado. Então, o ingrato, ele não dá o devido valor. É sempre um insatisfeito. Um outro pensamento, o ingrato, ele não tem prazer em servir os outros, porque ele é uma pessoa que não se relaciona bem. Então ele não serve bem os outros, porque é uma pessoa que não se relaciona bem. Um outro pensamento, o ingrato, com sua ingratidão, ele tumultua o ambiente, e ele também com o seu comportamento ingrato. Então, não é agradável estar num ambiente onde há a prática da ingratidão. Então, são alguns pensamentos de que o ingrato, ele é egoísta, que ele não vai reconhecer o bem dos amigos e da família, ele insatisfeito porque ele não valoriza, e ele não tem prazer de servir porque ele não tem bons relacionamentos, e porque ele também tumultua o ambiente com a sua ingratidão e com o seu comportamento ingrato. Então, a ingratidão, ela não é algo bom, algo que nós devemos alimentar no nosso coração. E o que a palavra de Deus recomenda? Romanos 12:2 diz para nós como que nós devemos nos comportar diante dessa questão. Romanos 12, no verso 2, está dizendo que nós não devemos imitar a condutas e os costumes do mundo. Nós não devemos ter as práticas e imitar o mundo. Então nós temos que ser diferentes. O cristão tem que ter gratidão no coração. E nós somos eternamente gratos, porque já somos beneficiados. Ainda que todas as coisas que desejamos não tenham acontecido do jeito que nós planejamos, não chegamos aonde nós gostaríamos de chegar, não conquistamos tudo que gostaríamos de conquistar, a ingratidão, ela não pode fazer parte da natureza do Filho de Deus. Ainda que a gente descubra que a gente tem alguns momentos de ingratidão. Mas nós sabemos que nós não podemos permitir que isso se torne uma prática constante comum, e a gente achar que isso
é algo que agrada a Deus, porque não agrada a Deus, não agrada o Senhor. Eu fico me lembrando de Caim e Abel, né? Foram levar diante de Deus as suas ofertas. E é muito interessante, porque, irmãos, para Deus a oferta é secundária. O que vale para Deus a princípio, a primeira coisa, é o coração daquele que oferta. De como a pessoa vai chegar no altar de Deus, de como você sai do seu lugar quando você está na igreja e vem à frente. Não é o tamanho da oferta e a grandeza da oferta, é a intenção da oferta. Mas se o coração é um coração grato, com certeza a característica dessa oferta, ela vai ser uma oferta boa, ela vai ser uma oferta que agrade a Deus, e nunca vai ser grande o suficiente, porque quem está entregando no altar de Deus tem um coração grato. Diferente de Caim, que ele pensou em levar o resto. Deus não precisa dar esmola de ninguém. Eu sempre estou dizendo isso, e é uma grande verdade. Na tradição religiosa, as pessoas foram ensinadas a darem esmolas, mas Deus não aceita esmola. Deus não aceita resto. Deus não aceita ser o segundo. Ele quer ser o primeiro. E quem tem um coração grato por aquilo que já foi agraciado por Deus, a graça que o alcançou, essa pessoa vai fazer questão de que Deus tenha o primeiro lugar na vida dela. Ele vai lutar para isso, ele vai lutar contra o sistema do mundo, ele vai lutar contra os maus exemplos, porque ele quer ser alguém que demonstre isso ao Senhor. Então as pessoas muitas vezes estão tendo uma compreensão totalmente errada do que é mais importante para Deus. Deus está vendo o tamanho da oferta, não é o que mais importa para Deus. Isso atrai o coração de Deus? Não. Mas uma pessoa grata, ela vai trazer uma oferta que vai certamente agradar o coração de Deus, porque a pessoa está fazendo com o coração. E quando é feito com o coração, e você faz com amor, normalmente, em via de regra, não é resto, não é esmola e não é o pior. Será sempre o melhor. E você vai ser abençoado por isso. Então, recomendações que a palavra de Deus nos dá: não imite a conduta e os costumes do mundo. O Salmo 103, verso 2, ele diz que não se esqueça, e aí fala da questão da memória, né, que nós já falamos, que o ingrato não tem memória. A pessoa grata, ela vai procurar não se esquecer. Então, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103, no verso 2, diz que nós não devemos nos esquecer de nenhuma das suas bênçãos. Então o salmista diz assim no verso 2: louve ó Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, sabendo no verso 3 que é Ele que perdoa todos os nossos pecados e que cura todas as nossas enfermidades, sabendo que o Senhor é aquele que está presente na nossa vida para aquilo que der e vier. E a pessoa, ela vai procurar não se esquecer. É um exercício, é uma forma de você cultivar as coisas boas para a alma. A alma grata é aquela alma que vai ter prazer em fazer as coisas por gratidão e não por obrigação, não por lei, não porque está sendo obrigado, não porque está sendo perseguido, oprimido, exigido. É diferente. E o Senhor se agrada quando nós temos essa compreensão. Então, o Salmo 103, 2, diz que nós não podemos nos esquecer de todas as bênçãos que já temos recebido do Senhor. Quando nós olhamos para isso, me vem à memória o exemplo de uma passagem bíblica que está em Lucas 17, se você quiser também abrir aí. Lucas capítulo 17, fala justamente, a partir do verso 11, fala sobre o encontro de Jesus com os 10 leprosos. Qual é a quantidade mesmo? 10 leprosos.
E o que esses leprosos estavam desejosos? De poder voltar ao convívio social, né? A lei dizia, e aí nós estamos lendo Levíticos e agora Números, né? Você viu ali as leis cerimoniais. Então tem lá a oferta da purificação. E aí Deus deu instruções a Moisés e Arão e a sua família, os seus descendentes, de como eles deveriam proceder quando a pessoa tivesse qualquer tipo de infecção. Porque quando fala de lepra, não necessariamente todas as doenças que apareciam na pele eram lepra, mas eles tratavam isso como lepra, como algo que contagiava, como algo que contaminava, como algo que podia propagar, como acontece hoje nos nossos dias com o Covid-19. Então tem que se afastar, tem que ser distanciado. Então a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer era ser removido da sua posição, do seu convívio social, e perdia o seu status social. Então ela tinha que, após uma semana, o sacerdote, ela ia ter que ir ao sacerdote novamente, para que ele pudesse verificar se havia piorado ou se havia regredido ali aquela mancha vermelha ou aquela mancha mais clara, ou então alguma inflamação, alguma purulência que fala. E aí o sacerdote é quem tinha essa responsabilidade, e Deus deu isso ao sacerdote. E essas pessoas, se fosse confirmado que aquilo que elas estavam na sua pele era crônico, elas teriam que viver separado, fora do arraial, fora do convívio das pessoas. Então, se era casado, não podia conviver com a esposa. Se tinha filhos, não podia viver com os filhos. Se não era casado, mas tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, não podia conviver. Se estava na fase de poder estudar, não podia ir para a escola. Então, todos os aspectos sociais da vida da pessoa, ela não podia trabalhar, ela não podia ser produtivo. Então, a vida dessa pessoa estava ali no isolamento, né? No isolamento. E aí nós encontramos essa passagem quando Jesus, Lucas 17, no verso 11, que diz assim: continuando ele o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre Galiléia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. Isso significa que eles não podiam se aproximar. E eles então gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Quantos que gritaram para Jesus, irmãos? Os 10. Certamente deve ter tido até um concurso ali, né, para ver quem que gritava mais alto. Ó, quem grita mais alto, conseguir fazer Jesus, chamar a atenção de Jesus, a gente vai, né, vai dar uma bala, vai dar um lanche, vai dar um refresco, alguma coisa assim, né? Vai dar um bombom, né, para quem gosta de chocolate. Mas é interessante que os 10 tinham a mesma necessidade de que Jesus pudesse percebê-los, de que Jesus pudesse prestar atenção na necessidade deles. E diz que quando eles dão esse grito para Jesus, que a palavra de Deus diz que eles gritaram, né? Eles não falam assim: Jesus, Jesus, isso é sussurrar. Jesus! O Senhor deve ter tomado até um susto, né? Ficou olhando do lado assim, e de repente ele viu os leprosos. O que Jesus diz para aqueles homens? É muito interessante isso. E Jesus aplica a lei. Ele fala assim: ó, segue o caminho de vocês e se apresentem ao sacerdote. Quando que a pessoa se apresentava ao sacerdote? Para que ele pudesse fazer ali a verificação, né? A avaliação se a pessoa estava curada ou não, porque podia acontecer da pessoa ser curada e ela retornaria ao convívio da sua casa, da sua família, na sociedade e os seus compromissos e responsabilidades. Então Jesus diz conforme a palavra: vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus era maior que o sacerdote? Era. Mas por que Jesus então, dizia assim, mas não podiam então se apresentar a Jesus? Jesus só levantava a mão e declarava: vocês estão curados em meu nome. Não o meio mais fácil? Mas o que Jesus então aplicou? Ele aplicou a palavra e ele diz assim: vão, porque assim, só ia até o sacerdote quem acreditava que pudesse estar curado, a possibilidade de cura. Todos acreditaram, no entanto que todos foram em direção, mas
tem um detalhe, e que é a parte mais importante. A parte mais importante não foi quando eles gritaram para Jesus, para que Jesus pudesse atendê-los, porque Ele o faz, isso lá no passado, Ele faz hoje, no presente, Ele faz no futuro. E a lepra, ela simboliza para nós hoje, na nova aliança, o pecado, tudo aquilo que traz impureza, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E quando nós estamos impuros, quando nós precisamos ser purificados, só Jesus pode fazer isso. Só Ele tem esse poder. Só Ele pode mudar isso na nossa vida. Só Ele pode nos dar condições de chegarmos diretamente ao Pai, entrarmos diretamente à presença de Deus com confiança, porque nós temos a confiança que Jesus Cristo nos dá esse acesso através do perdão que Ele nos promove a cada momento e a cada instante, e a cada circunstância da nossa vida, quando nós nos sentimos culpados por qualquer coisa, por qualquer gesto e atitude que seja pecaminoso. Não existe pecadinho, não existe pecadão, existe sim pecado e aquilo que causa impureza, que azeda o nosso coração, que contamina a nossa alma, que contamina a nossa mente, que interfere no nosso relacionamento com Deus, que nos afasta de um relacionamento agradável com o Pai. E o Senhor é aquele que tem o poder para isso. Mas, irmãos, Ele fala, vão até o sacerdote, para demonstrar que Ele não veio para levantar nenhum movimento que não fosse o movimento do reino. E depois Ele fala assim, para aqueles homens, que eles deveriam fazer isso em cumprimento do que a lei estava dizendo. Os homens sabiam disso, eles sabiam disso, mas o detalhe principal é que um deles, quando percebeu, porque indo a caminho, conforme aquilo que ele disse, eles perceberam que eles estavam sendo curados. E quando ele percebeu a cura, ele então resolve voltar. E aí Jesus fala assim, quem volta é um estrangeiro, é um samaritano. E Jesus estava querendo ensinar para os judeus e quebrar o orgulho e a barreira cultural que havia, dessa disputa que havia entre o judeu e o samaritano, que também era judeu, mas que havia se misturado com outros povos, que eram os povos pagãos. E Jesus então está dizendo assim, primeiramente, Deus não faz acepção de ninguém. Venha quem vier, e todos que vierem serão agraciados. Todos foram agraciados com a cura. Mas, irmãos, é só a cura que importa? Só a cura física? Só resolver o problema financeiro? Só resolver o problema do desemprego? Só resolver o problema de uma enfermidade? Não, Jesus quer dar muito mais do que isso. Curar uma enfermidade é fichinha para Deus, é coisa pequena, é coisa que Deus faz assim, de olhos fechados. Ele faz brincando. Um desemprego, uma situação difícil familiar, uma situação difícil conjugal. Deus, para Ele, nada disso supera a grandeza, o poder e a autoridade dEle. Então Ele diz que quem voltou era estrangeiro, era samaritano. Porque Ele estava dizendo que Ele teve um gesto que os demais não tiveram. Que esse estrangeiro, que esse samaritano, teve um comportamento que aqueles que se achavam superiores não tiveram. Que às vezes a gente acha que a gente é melhor que o outro, não é verdade? Às vezes a gente acha que é melhor que o outro. E a gente tem que aprender que todo mundo tem o seu valor. E todo mundo unicamente, exclusivamente, cada um é uma pessoa. Cada um tem o seu jeito, sua forma de ter, mas todos têm o seu valor. E eles se achavam superiores. E o Senhor então quebrou com essa barreira, dizendo para eles que aquele homem que era estrangeiro samaritano foi o único que voltou para agradecer. É o que está no texto. Se você for ler os versos seguintes, você vai encontrar justamente isso. Só que tem um detalhe. Esse samaritano, ele foi agraciado com a cura como os demais, mas foi o único que, por causa da sua gratidão, porque voltou atrás, ele também recebeu a salvação. 10 foram curados, um recebeu a cura, um recebeu não somente a cura, mas recebeu também a salvação. E o Senhor disse
e o que te trouxe de volta para agradecer foi a tua fé. Porque ele descobriu que Jesus podia não só curar, mas que Jesus também podia salvá-lo, que Jesus podia ser participante na vida dele, na história dele, na caminhada dele. É muito pouco a pessoa querer somente a cura, querer alguma coisa de Deus, porque Deus é o dono do mundo e de todas as pessoas que habitam nesse mundo. Todos os tesouros da terra pertencem a Deus. Se Ele quiser reivindicar isso, Ele remove todos os tesouros da mão das pessoas e toma para si. Deus entregou, porque a riqueza é dom de Deus. Então Deus deu aos homens a capacidade de enriquecerem. Deus deu a capacidade dos homens da inteligência. Quantos que voltam para agradecer e reconhecer que foi Deus que fez isso? São poucos, principalmente quando a pessoa, ela enriquece, principalmente quando ela tem o dinheiro, e o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra tudo, no entanto que se o dinheiro comprasse tudo, estaria comprovado que as pessoas mais ricas não morreriam de Covid. Está aí a prova, isso é tudo movimento de Deus, isso é tudo agir de Deus, isso tudo é Deus nos ensinando, isso é tudo Deus baixando a bola daqueles que são altivos, daqueles que são orgulhosos, daqueles que acham que as coisas vão se resolver somente no campo da ciência, no campo do dinheiro e no campo natural, quando isso não é verdade. E o Senhor Jesus então diz àquele homem, e eu quero então ler o verso 17, que diz assim: Jesus perguntou, não foram 10 homens que eu curei? Jesus fez uma pergunta óbvia, né? Ou seja, uma pergunta que ele já sabia a resposta. Onde estão os outros 9? E aí então, no verso 18, aquele que era leproso e o único que voltou dos 10, ele responde, ou melhor, Jesus então responde. A mesma pergunta que ele fez, ele responde, não foi o leproso, foi Jesus. Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Só esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao homem, ou melhor, desculpa irmãos, foi o próprio leproso que respondeu, só eu, o estrangeiro, que voltei para louvar a Deus. E Jesus disse ao homem, levante-se e vá embora, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Aí Jesus já entra numa outra esfera que vai além das coisas que ele pode fazer e das coisas que ele pode dar. Tirar coisas de Deus é muito pouco, é muito pequeno. Ele tem a salvação, ele tem os tesouros eternos, ele tem uma vida toda na presença dele. E aí então ele diz assim, que somente aquele que voltou para louvar a Deus, para agradecer a Deus, recebeu a salvação. Porque ele teve fé para isso. É diferente de uma pessoa que é beneficiada. Os 9 foram ingratos? Foram. Não tem justificativa. Foram ingratos. E o que eles receberam? Só a cura. Voltaram para suas famílias, voltaram para o seu trabalho, voltaram lá para suas propriedades, mas não receberam a salvação. Não receberam o acesso direto ao trono da glória do Senhor e as promessas que vêm junto com isso. Que Deus cuida da gente enquanto nós estamos aqui, que nós estamos como peregrinos, estamos de passagem enquanto estamos aqui, que vamos viver o melhor da nossa vida na presença de Deus aqui, ainda diante de todas essas controvérsias e de tantas mazelas dos homens e de tanta ingratidão, nós vamos fazer a diferença. No mundo ingrato, nós vamos ser gratos. No meio de pessoas ingratas, nós vamos demonstrar a nossa gratidão, porque nós temos motivos para isso. Então, meu irmão, abandona a ingratidão. Deixa de ser altivo, de ser orgulhoso, de ser soberbo, de achar que você é o único, que você é o último pacote da bolacha, como diz a minha esposa, que não é. E ainda que fosse, isso não tem valor nenhum. A última bolacha do pacote, ela vem muitas vezes despedaçada, esmigalhada, vem toda amassada. Então é o último pacote da bolacha, baixa a bola, fica com Jesus, volta para agradecer, para de resmungar,
para de murmurar, para de ficar lamentando aí. Para, por favor, em nome de Jesus. Sabe por quê? Ninguém vai ficar aguentando aí esse ambiente que as pessoas estão mais trancadas aí, ficar junto com o ingrato. Ficar junto com a pessoa que não tem gratidão, que não reconhece nada. Você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir. A Bíblia fala assim: esteja grato por isso. Comer, beber e morar. As pessoas acham que isso é pouca coisa. Mas vou dizer, já morou na rua? Já ficou no lugar onde você não tinha o que comer e o que beber? Você já ficou nu, sem ter roupa? Então o Senhor sabe o que Ele diz na palavra. Se você tiver o que comer, o que beber e o que vestir, que você possa ser grato, né? Ser grato, né? Ser grato, porque Ele é o Deus que vai operar as grandezas, as maravilhas e o milagre. E uma outra coisa também, quando Jesus foi chamado para ir visitar Lázaro, as pessoas disseram que Lázaro estava doente. E Jesus então não foi imediatamente, disse que levou 4 dias até Jesus. E quando chegou lá, Lázaro já estava morto. 4 dias a pessoa morta já não tem como. Por melhor que seja o perfume, pode ser francês, pode ser europeu importado, não tem como. São restos mortais. Mas diz que quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, qual foi a oração que Jesus fez? Graças te dou, ó Pai. Esse foi o começo da oração de Jesus. Graças te dou, ó Pai. Por que Jesus faz isso? Porque gratidão gera milagre. Gratidão traz a essência de Deus, a manifestação de Deus. Quando Jesus deu graças pelo pão e pelo peixe, e que Ele fez o milagre da multiplicação, Ele deu graça pelo pão, deu graças pelo peixe. Eu acredito piamente que o Senhor, Ele continua sendo o mesmo que multiplica a farinha na panela e também multiplica o azeite na botija. Deus é aquele que sustenta a nossa vida. Deus é aquele que tem prazer em fazer milagres na vida daqueles que são gratos, daqueles que chegam diante dele com ações de graças. Dê graças por aquilo que você já tem e não reclame por aquilo que você ainda não tem. Dê graças por aquilo que você já conquistou e não por aquilo que você ainda, e não reclame por aquilo que você ainda não conquistou. Dê graças por aquilo que você é em Cristo Jesus. Dê graças e não reclame por aquilo que ainda você deseja ser em Cristo Jesus. Faça por onde? Agradeça as pessoas que estão à sua volta. Agradeça a família que você tem. Agradeça a cama que você pode descansar todas as noites. Agradeça a proteção do seu entrar e do seu sair. Agradeça por aquilo que você tem de recursos financeiros. Ainda que você pense, deseje e planeja algo mais e algo melhor para a sua vida e para a sua família. Mas dê graças. Vai agradecendo. Vai agradecendo. Vai agradecendo. Você quer um carro melhor? Vai agradecendo pelo carro que te conduz e que te leva. Agradeça ao Senhor. Deus vai agir na sua gratidão. Deus vai mover a sua gratidão. Agradeça. Não reclame por aquilo que você tem. Dê graças a Deus por aquilo que você tem. Tem pessoas que dizem que não comem sem carne, né? Essas pessoas precisam aprender a agradecer por aquilo que tem. E comer aquilo que tem. E agradecer. Agradecer. Porque quando a gente agradece, a gente transforma aquele alimento que pode ser uma coisa tão simples e fica algo saboroso. Você vai comer aquilo que é simples, mas vai comer com gratidão na presença de Deus. Então não tem como a coisa ficar ruim com Deus, com a presença de Deus. Tem que dar graças. Tem que dar graças. Tem que deixar de ser o resmungão, inveterado. E eu digo isso para mim também. Não estou dizendo só para você, não estou dizendo para mim mesmo. Eu creio nisso. Eu creio naquilo que eu estou falando para você. E é uma correção e é uma manutenção que a gente precisa fazer na nossa vida. Por que Deus começa lá em Deuteronômio, no capítulo 8, falando a respeito da ingratidão? Ele usa de coisas básicas. Ele usa de coisas simples. Ele fala: a hora que vocês estiverem de boa lá na terra que eu estou dando a vocês, depois que vocês comerem e beberem, ou seja, já se fartarem,
depois que vocês conseguirem o projeto da casa própria. É isso que Deus está dizendo. Deus fala assim: olha, não caiam na besteira de me esquecer. Não caiam na besteira de se desviar do meu caminho. É o que Deus está dizendo. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que vale a pena quando você pode diante do Senhor agradecer por aquilo que Ele tem feito por você. Dê graças a Deus, dê graças ao Senhor, pois Ele é fiel naquilo que Ele prometeu fazer em relação ao povo dele. A ingratidão, para finalizar, a ingratidão é a característica de uma pessoa que não sabe reconhecer o bem que foi feito a ela, não reconhece a ajuda que lhe foi prestada. A ingratidão é uma atitude egoísta, feita por uma pessoa soberba e arrogante na sua maioria. Então, o resumo é esse, e eu quero desafiar você. Eu pretendo ainda falar mais uma mensagem sobre ingratidão. Eu quero compartilhar com você que nós temos também uma recomendação, temos algumas orientações da palavra de Deus de como nós devemos proceder no nosso dia a dia, para que o nosso coração não venha se tornar um coração ingrato. Se arrependa, volte atrás e deixe que a gratidão invada o seu coração. Invada o seu coração. Vou chamar o pessoal do louvor para estar aqui novamente. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Para você que está conosco, para você que chegou aí já, né, já na palavra, você que não pegou louvor, você que aí chegou já, a palavra já estava acontecendo, não importa o momento, você pode depois rever esta live, você pode meditar sobre isso que você ouviu e você tomar a decisão na presença de Deus, que certamente vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história. Você tem que crer nisso. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele queremos o teu nome engrandecer. Nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu sobre toda a terra e céu. Aleluia. Eu quero lançar o desafio para você que está conosco. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você deseja se reconciliar com o Senhor. Aquele que é ingrato, vira as costas, vai embora, se esquece de Deus, faz o caminho que acha que é o correto, que é o melhor, e depois entende na trajetória que pecou, que errou e que deixou de reconhecer todos os benefícios que Deus fez. E se você deseja se arrepender e voltar, nesse dia, nesse momento, nessa hora, eu gostaria de orar com você. Para você que quer entregar a sua vida a Jesus, e para você que deseja se reconciliar, e você repetisse comigo essa oração. Repita comigo: Pai querido, neste momento eu confesso os meus pecados, a minha ingratidão, e eu quero nessa hora me arrepender e abandonar tudo aquilo que me leva para longe da sua presença. Que o Senhor transforme o meu coração, a minha forma de ser e a minha forma de pensar. Que o Senhor me limpe e me purifique e remova toda a lepra, toda a sujeira, toda a impureza da minha vida. Que o Senhor me perdoe. Eu me arrependo, Pai, e reconheço que Tu és o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder confessar e entregar a minha vida a Jesus Cristo. Se você fez essa oração e você se reconciliou e entregou ao Senhor, você pode entrar em contato conosco através da descrição que tem aí na nossa página, e você certamente pode ser ajudado. Nós queremos orar e interceder por você. Queremos te conhecer também, se você não faz parte da Igreja Batista Peniel, Flórida Mirim, aqui em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós estamos juntos aqui. Queremos agradecer, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda fará, por tudo que o Senhor já tem proporcionado à nossa vida, à nossa família, às pessoas a quem nós amamos, aos nossos entes queridos, ao que o Senhor já tem feito à igreja do Senhor na face da terra, ao que o Senhor tem feito à nossa nação, ao que o Senhor tem feito à nossa cidade. Queremos agradecer e sabemos que o Senhor pode fazer muito mais. Queremos agradecer porque o Senhor tem agido em nosso favor, porque o Senhor tem agido, ó Deus querido, no solo brasileiro, o alimento em abundância, Senhor, que nós temos, ó Deus, as riquezas do solo brasileiro, Senhor, o que o povo brasileiro representa para o mundo, aquilo que nós somos como nação, aquilo que nós somos como cidade, aquilo que nós somos como família, aquilo que nós somos como igreja. Queremos agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pelo pão. Ainda, Senhor, que não estejamos comendo tudo aquilo que gostaríamos de comer, o Senhor não tem permitido faltar o pão de cada dia, e nós te damos graças por isso, e sabemos que o Senhor pode multiplicar, e que o Senhor pode, Senhor, oh Deus, encher os nossos celeiros, e nós possamos, em nome de Jesus, através da gratidão do nosso coração, provar do milagre, provar das bênçãos que o Senhor tem reservado para os gratos, em nome de Jesus. Queremos agradecer, Senhor, pela salvação eterna. Queremos agradecer porque hoje podemos levantar,
Oh Deus, podemos respirar, podemos ver, ouvir, falar. Oh, o Senhor permitiu que pudéssemos estar aqui, Senhor, ministrando ao teu povo, trazendo a tua palavra ao teu povo, podendo clamar pelo teu povo, podendo buscar a tua face. Queremos agradecer o Senhor, e nós vamos passar por isso, e nós vamos vencer as águas torrenciais, as águas bravias, as altas ondas, os fortes ventos. Queremos agradecer, porque estamos avançando, porque cremos no Senhor, porque a nossa fé nos faz voltar, ó Deus, ao Senhor, e reconhecer os feitos maravilhosos dos milagres que já temos provado do Senhor. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, derrama dessa gratidão no coração, derrama dessa gratidão nos corações, derrama dessa gratidão nas famílias, nos lares. Ó Deus, derrama, Senhor, em nome de Jesus. Sustenta-nos com a tua potente mão e nos dá, Senhor, um caminhar grato, um caminhar grato, um caminhar grato. Que você possa cantar aí na sua casa, que você possa estender as suas mãos, que você possa dobrar os seus joelhos, que você possa se arrepender, que você possa orar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E a unção do Senhor, o derramar do óleo do Senhor, ele chegue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Deus vivo, o Deus vivo, o Deus vivo está operando, o Deus vivo está agindo, o Deus vivo está chegando sobre a tua casa, sua família, suas necessidades. Oh, checare some lavassou, em nome de Jesus. É checando a suia de camai, oriande care some candere manabanai, é xalabiande de balassuia malabanou. Oh, o Espírito Santo te encoraje, o Espírito Santo te encoraje, em nome de Jesus. Cante, cante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Oh, Espírito Santo de Deus, toca o teu povo, toca a tua igreja, visita, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir aí na sua casa, nada impede você de aplaudir o Senhor aí onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma alegria, um prazer, um contentamento poder estar aqui, poder ministrar a vida dos irmãos. Os irmãos continuem firmes, continuem participando, continuem olhando lá nos grupos. Nós estamos mandando instruções, estamos sempre postando uma palavra. Esteja conectado, envie mensagem para as pessoas e abençoe a vida das pessoas. Envie uma oração em áudio, envie um versículo, envie uma palavra, envie coisas que vão edificar a vida um dos outros. Não se isole, não se deixe tomar pelo pânico, não fique preso nas notícias aí o tempo todo. Leia a Bíblia, nós estamos lendo Levíticos e também Números, então leia a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ficar muito melhor do que ficar aí o tempo todo ouvindo notícias. Deixa a coisa acontecer, nada fugiu do controle da mão do nosso Deus, e o Senhor possa te abençoar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Você pode dar um forte aplauso aí onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua
tua vida uma excelente semana de vitória em nome de Jesus. Eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou